Olá, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Você está mais uma vez aqui no nosso Domingão do Carlão. Obrigado por você ter levantado cedo para acompanhar aqui o nosso trabalho e eu tenho certeza que você vai adorar a prosa de hoje. Aliás, uma prosa que faz tempo que estou querendo trazer ele aqui, mas deu certo finalmente. Eu estou falando do meu querido amigo Paulo Ricardo Vanderlan. O Paulo é o seguinte, ele é médico veterinário formado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é lá de Pelotas, mas pensa num homem que está empreendendo ao longo da vida toda. E hoje ele vai contar um pouquinho da história dele aqui para nós, aqui no nosso Domingão do Carlão. Ô, Paulo, antes de mais nada, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição de compartilhar um pouco da sua história conosco aqui, viu? Ô, Carlão, obrigado também, gratidão por você dar essa oportunidade para a gente aqui. E confesso que tem muitas expectativas aqui nesse primeiro programa que eu estou sendo convidado a entrevistas. Olha a responsabilidade que você passou para mim, manter esse programa na audiência, nesse cenário de boas notícias do agronegócio. Então, você me colocou em situações bastante de responsabilidade. Também tenho a expectativa de que eu consiga, pelo menos, impactar um dos seus ouvintes e seguidores deste seu programa maravilhoso, que é de entrevistas. Eu quero tirar o meu chapéu para você, por você ter essa sacada, sabe, assim, de trazer tantas boas novas, onde a gente vive só de notícias, 80% das notícias, você sabe, é de tragédias, de demolições, de destruição, e você, hora nenhuma, você é um dos 20%, mas da pradeira de cima, dos programas da pradeira de cima, que você fala. Então, é muito bacana, assim, eu estou honrado de estar aqui hoje, tá? Eu espero atender essa expectativa sua, dos seus ouvintes, e dizer de que eu estou pronto, assim, para a gente bater um papo legal. Eu escrevo papo legal, então, assim, eu uso muito papo legal na área digital. E é isso aí. Ô, Paulo, é o seguinte, eu vou recordar aqui, o negócio é o seguinte, o nosso telespectador aqui, eu tive com o Paulo, mais ou menos ali, deve ter sido final dos anos 2000, ali mais ou menos 2006, 2007 ou 2008, por aí. Eu conheci o Paulo e até quero mandar um abraço para um grande amigo, William Johnston, que está morando lá em Santa Catarina. Ô, William, olha quem está aqui hoje no nosso programa Domingão do Carlão. E eu conheci o Paulo porque fui fazer uma visita lá na Casa do Criador, lá em Porangatu, Goiás, e o Paulo conversando, até na época eu brinquei com o William, falei, William, eu acho que a gente tinha que contar, tem tanta história bonita nesse Brasilzão para a gente contar, e eu falei, olha, essa história do Paulo, por exemplo, seria uma história maravilhosa para a gente contar. Até comentei com ele. Na época, acabou que não avançou isso. Enfim, as coisas acontecem. Deus proporciona que as coisas aconteçam exatamente no tempo que elas têm que acontecer. E aí acabou de hoje, quase 20 anos depois, a gente tem o programa e tem essa oportunidade de dar voz a essas pessoas como o Paulo, que constroem o Brasil, que são efetivamente da prateleira de cima. E o Paulo, a gente foi visitar, ele é um empresário lá, tem vários negócios, ele vai falar isso tudo aqui com a gente. Entre os negócios, naquela oportunidade, a gente foi ver a revenda, a Casa do Criador. E aí o Paulo me contou um negócio que eu lembro como se fosse hoje. Ele falou, Carlão, aqui, quando eu cheguei aqui, eu só tinha o dinheiro para chegar aqui, eu não tinha dinheiro para comprar uma passagem para voltar. Então, outro dia, Paulo, eu comentando aqui com uma amiga minha que tá aqui, teve aqui no Fala Carlão, ele está dizendo que assim, eu sou um cara super otimista e sou otimista por precisão, viu? Eu falei esses dias aqui para o Roberto Rodrigues, falei, Roberto, eu sou otimista por precisão. E eu achei aquela história fantástica. Então, agora, vamos começar a contar um pouco dessa história, né? Porque é verdade mesmo que você chegou lá só com o dinheiro para chegar e não tinha como voltar, ô Paulo? Você tem uma memória de elefante, uma memória inesquecível. Mas antes, referendar aí uma palavra de uma pessoa que você falou, William
Johnson. É um cara que eu tenho muito apreço e muito respeito por ele. Até eu convido ele para um dia você entrevistá-lo. Ele tem uma história bonita também Com de certeza. empreender, empreendedor. Mas agora é a hora, é a sua hora. O povo está doido para querer saber de você aqui. Então, eu Tá queria que você, bom. eu quero que você fale o seguinte, ó. Quem Você sou? A minha saiu, história. você saiu lá de Pelotas. Como é que foi até chegar aí em Porangatu e abrir o seu negócio? Você já chegou aí? Me conta um pouco como é que você construiu o seu negócio aí. Vamos começar por aí. Tá, mas primeiro eu não te dou o direito de você me agradecer por eu ser seu fã, por eu ser o seu admirador. Eu não te dou esse direito. Esse é um privilégio que eu tenho e muitos ouvintes seus têm, tá? Ah, Eu que já te bom. falei isso. Mas a Ó, gente tem que ser, mas a gente tem que ter muita gratidão por isso, viu? Porque realmente é um privilégio nosso. Então, quem eu sou, a minha história, tá? Assim, se você me permite, Carlão, você falou em gratidão, eu queria contar um pouquinho dos meus 10 mandamentos que vão falar da minha história um pouquinho, tá? Uhum. São 10 mandamentos, eu vou resumir eles aqui, para que isso é a minha história. Você falou da gratidão. Eu tenho um trabalho assim do ter e do ser. Então, o ser grato tem a ver com a ter gratidão. Tá? Então, assim, eu sou muito grato com as coisas. Eu não reclamo de nada. Assim, a gratidão de eu estar aqui hoje, de eu ser melhor do que ontem, isso é muita gratidão. Nós passaríamos o dia todo aqui nós falando de gratidão. Mas é um princípio, um mandamento que eu tenho de tudo agradecer e nada reclamar. É um segundo mandamento, é ser iluminado. Eu tenho uma iluminação muito grande. Eu fui iluminado em escolher a profissão de médico veterinário lá nos anos. Eu estudei na UFPEL em Pelotas. Eu só podia estudar lá por conta dos recursos financeiros. Eu não podia estudar numa universidade que não fosse federal, que não fosse na minha cidade de origem, porque durante a faculdade eu tinha que trabalhar. Então eu trabalhava de garçom aos finais de semana. Bom, se eu for contar todas as profissões que eu já tive, nós vamos passar o dia aqui. Não, você Mas pode falar, vai. Eu tenho certeza que você consegue falar e resumir a ópera e dar o recado aí. Tem um estudo de Harvard que fala que o ser humano tem mais de 400 habilidades que ele pode desenvolver, além dos talentos que eles possam ter. Eu já pratiquei quase umas 50 atividades aí, de engraxate, de servente pedreiro, tudo, várias coisas bacanas que me impulsionaram a ter essa luz própria que eu tenho hoje. Um terceiro mandamento eu sou único, eu sou um ser único. E ter essa individualidade, essa unicidade que faz a gente ser diferente no que a gente faz. Ou seja, nós somos, não sei quantos, 7 bilhões ou mais, se for contar, acho que deve ter mais, porque tem pessoas não contadas aí, a coisa de 8 bilhões de pessoas, e você, cada um é único. Deus criou esse negócio assim, nós sermos únicos. No mundo corporativo, nós somos substituídos, sim. Eu estou sendo substituído pelos meus filhos, pelo Guilherme, pela Isadora, e a gente vai ser substituído, sim. Mas no mundo espiritual, a gente é único. A gente foi criado nessa unicidade. E aí, esse valor, você trabalha em um quarto mandamento, que é ser feliz. Eu tenho a minha FIB em alta. Eu não sei se você tem essa sigla. FIB, Felicidade Interna Bruta. Isso, você tem que ter isso com você, para você romper todos os entraves que possam vir no dia a dia. Então, a FIB é importante como mandamento de vida. Um outro mandamento que eu trabalho muito, que tem em mim, é o ser paciente. Eu tenho a paciência de Jó. E todos esses valores que eu estou te falando, são 10 mandamentos, eles estão... eu copiei, tá? Me permita eu compartilhar com você. Isso foi uma cópia de um grande empreendedor que passou aqui no mundo e foi um grande empreendedor e um grande mentor, foi Jesus Cristo. Tudo isso que eu estou te falando, da gratidão, dele ter a luz própria, dele ser o único, dele ser feliz no que ele fazia e dele ser paciente, de atender tantas pessoas, sabe? Então, é um negócio interessante. A paciência é a mãe de todas as virtudes. Sempre achei isso.
Outra coisa bacana é ser agraciado e abençoado. Olha as benesses de uma vida da plenitude, de eu ter nascido numa família de mãe e pai muito humildes, do meu pai de uma família já um pouquinho melhor, mas era o caçula e foi mais discriminado assim, mas ele não foi acompanhado naquela época, então ele foi servente, trabalhava ganhava só um salário, mas graças que era um funcionário público, né? Então ele teve uma estabilidade e me ensinou bastante essa vida aí de como completar a renda familiar. Então ele saía para vender pipoca, raspadinha, aquela do gelo, nos estádios. Então eu acompanhava ele. Eu comecei a minha vida, acho que com 5, 6 anos trabalhando, graças ao meu pai que precisava fazer uma renda para os 7 filhos. Então ele tinha que completar essa renda com extra. E aí eu tive esse benefício, essa benesse, essa bênção de poder ter um pai que foi meu professor nisso. Aí minha mãe, nem falar analfabeta de Dona Dair, porém com uma sabedoria de falar, eu não sei ler e escrever, mas todos os meus filhos vão saber. E ela conseguiu todos os filhos que fizessem uma faculdade e tomassem vida própria. Então, isso é uma bênção que a gente tem e não pode perder essa gratidão, de deixar de ser feliz, de ser iluminado. A outra coisa legal é o meu ser, de ser persistente. Tá? Eu falo que a persistência é o pai de todas as virtudes. A mãe, a paciência, que a mãe tem que ter paciência, né? E o pai tem que ser persistente para aguentar, às vezes, a mãe, né? E aguentar os enjoos dos filhos. Muito legal. E outra coisa legal que assim que Jesus sempre passou isso, ele foi persistente, porque ele levou porrada tudo que é jeito, me permita falar o termo porrada, e Jesus foi persistente para levar a mensagem que ele veio falar do amor, da importância de a gente passar aqui nos ensinamentos de Deus. A coisa legal é que eu é um ser próspero, eu me considero próspero. Então, ter a prosperidade, para mim, não é somente financeira. Prosperidade de uma família maravilhosa que eu tenho, uma esposa, a dona Sara, que me dá todo esse suporte, me deu 2 filhos, o Guilherme e a Isadora. Agora, o Guilherme me deu 2 netos, Paulo Neto e Gabriel, são a razão da gente continuar aqui sendo feliz, de prosperar nessa questão familiar. Então, isso é muita prosperidade. Uma coisa legal também, como o 9º mandamento que eu tenho, é ser saudável. Ter saúde, viu, é o número 1 de todas as questões. A gente vê milionários, pessoas que fizeram riquezas e dariam toda a riqueza para ter saúde. Até comentei com você que eu tenho um planejamento para chegar aos 100 anos, faltam 39, e o meu plano é saúde. Não é riqueza juntar isso, porque na minha missão é servir, então eu vou ficar servindo, mas para me servir, eu tenho que ter saúde. E eu trabalho 7 pilares para ter saúde. Posso até comentar isso depois. E um mandamento que encerra todos é o ser equilibrado. Nós temos que ter equilíbrio, nem no 8, nem no 80. Então, assim, quando você, na família, você tem que ter equilíbrio para mostrar o caminho, nem do 8, nem do 80. Nas empresas, que a gente tem a oportunidade de fazer gestão, mostrar para os colaboradores, nem 8, nem 80. Tem que trabalhar, mas tem que ter família, é isso. Então, esses mandamentos que fazem a gente acordar cedo e ir para a batalha do dia a dia, assim, de forma que seja alegre, feliz e gostoso e divertido. Sim, Espetacular, viu, Paulo? Olha, que lindo começar esse domingão aqui com esses 10 mandamentos aqui, que é uma coisa bárbara. Eu queria aproveitar aqui esse ato aqui da nossa entrevista e mostrar para vocês aqui a nossa plataforma Agro Revenda. A revista Agro Revenda é uma das apoiadoras aqui do nosso programa, né? E eu queria falar também, mandar um abraço para o Marcos Abreu, lá da Employer. A Employer, que é uma empresa que entende tudo de RH,
é uma empresa que tem um foco em servir outras empresas que precisam de trabalho temporário, como cooperativas, grandes multinacionais, enfim. E esses são os clientes lá do Marcos Abreu, da Employer. A Employer é uma empresa extraordinária, tem mais de 500 colaboradores e apoia aqui o nosso programa Fala Carlão. E a Employer, o Marcos Abreu, um grande empreendedor. E já que domingo a gente está falando com um grande empreendedor aqui, o Paulo Ricardo, então fica aí a mensagem do Marcos Abreu, da Employer, da turma toda lá. Vamos voltar lá na casa do criador. Agora é o seguinte, nós já falamos de missão, você já mostrou aí tudo que guiou a sua vida, né? Eu acho que esses 10 mandamentos fizeram, com certeza, você ter esse privilégio hoje de comandar um grupo aí chamado Casa do Criador. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é a Casa do Criador, para depois a gente voltar a falar disso que você está se dedicando hoje, que é formação profissional, que é formação pessoal, enfim, que é tudo isso que vai te levar para os 100 anos de idade, e eu acho que você vai passar de lá. Casa do Criador, como é que começou esse negócio? Esse negócio começou em meados do final de 84, quando a gente chegou em Porangatu, norte de Goiás, a 400 quilômetros de Brasília, 400 de Goiânia. A gente se instalou aqui, até chegou aqui bem por causa do dinheiro, assim, deu para chegar no ônibus aqui, assim, bem isso que você falou. E começamos com a clínica veterinária Carro de Boi, onde a gente pôde comprar uns móveis, um negócio. Eu e meu sócio, eu tenho um sócio, Marcos Miller, que a gente é sócio em alguns negócios, né? No Café Filho, na Casa do Criador, e Cria Mais e Pet. São 4 empresas que a gente tem uma sociedade. Dentro disso, a gente começou na clínica veterinária Carro de Boi, prestando serviços que a gente era bom, que era... a gente formou veterinário assim, com muita... Naquela época, assim, com muita competência. Pra você ter ideia, a gente formou com 3 anos e meio, a faculdade era 4. Nós estávamos prontos para ir para o mercado. Isso em final de 82 para 83. E aí, quando nós começamos na clínica, começou bacana, começou a render, mas aí nós precisávamos envolver a parte técnica com a parte comercial, porque nós não éramos valorizados na parte técnica. Então, você fazia, tudo era caro, não sei, sabe, a gente com gás total, andava de motos, ia para as fazendas, trabalhava sábado, domingo, assim, e não tinha uma valorização. E os donos de loja, assim, não trabalhavam nem estudo, eram os que tinham mais recursos. Falaram, então, vamos seguir fazendo a parte técnica com o comercial. E aí construímos, no final, ficaram 6 meses na clínica, a gente montou a loja Casa do Criador. Eu fiz a prateleira, e foi agraciado também, iluminado, de escolher esse nome, Casa do Criador, porque dali se criou outros negócios, sabe? Dia 2 de janeiro de 85, abrimos a loja, uma prateleira. Eu lembro que eu fiz a compra lá em Goiânia de ônibus, de uma revenda lá, e eu trouxe no ônibus as mercadorias da Comprov, e aí não coube na prateleira, era maior, eu enchia as caixas vazias que veio das embalagens e botei lá na loja. E assim começou a Casa do Criador, com muita coragem, ousadia e persistência, sabe? Nesse negócio. E é um negócio interessante que você falou, assim, a gente, quando monta um negócio, da Casa do Criador saíram outros negócios que você viu aqui, a Cria Mais, que é a indústria de ração. A gente comprou café, que nós tínhamos uma filial, e compramos uma empresa que estava em dificuldade, o Café Filho. É um grande negócio nosso, beneficiamos café. Mas um negócio assim que a gente tem, sabe? É assim, a gente sonha grande. Eu sempre sonhei grande, desde menino, sabe? Eu sempre sonhei grande de alguma coisa que eu fosse fazer. Se eu era engraxate, eu lembro que tinha fila para engraxar, porque eu fazia um negócio com maestria, sabe? Assim, fazia um sambinha e tal. E eu sonhava grande. Não, daqui de engraxado eu quero ser isso. Aos 12 anos eu fui cobrador de ônibus nas linhas lá da cidade, que era uma cidade grande, na época Pelotas, eu fui cobrador de ônibus. Então, eu sempre, não, agora eu vou ser outra coisa, vou ser outra coisa. Então, quando a gente criou a Casa do Criador, nesse sonho de ser grande. E aí, uma coisa que eu tenho comigo, Carlão, é assim,
você sonha grande, você cresça rápido. Você tem que se dedicar e crescer rápido. E assim foi. A gente cresceu rápido. E fique grande. Nós ficamos grande, talvez não num grupo de várias lojas, como existe hoje, revendas dos nossos amigos, de vários amigos que a gente tem aí, redes de loja. A gente enveredou para outro negócio, assim, vamos ser grande em outras atividades, né? Hoje a Casa do Criador é minúscula em relação a outros negócios nossos, né? A gente tem um negócio grande na agropecuária, que é a sustentabilidade do nosso patrimônio, né? Então a gente enveredou para vários negócios e vão ser criados outros negócios aí. Está vindo aí, os filhos estão empreendendo também por conta própria. A Isadora tem a Brilhax, que é sanizantes químicos, higiene e limpeza, uma indústria bacana. O Guilherme tem uma empresa de entretenimento e agora está montando a GRB Máquinas. Então, assim, está na veia da gente buscar esse negócio. A Casa do Criador foi esse marco inicial de que a aventura está só começando. Deixa eu te falar, nós estamos entrando aqui nos descontos da nossa conversa, e é o seguinte, eu queria aproveitar, porque você me mandou aqui um negócio que eu gostei muito de ter visto. O Paulo fez um planejamento estratégico pessoal, ou seja, ele tem 61 anos hoje e fez um planejamento para viver até os 100 anos e como é que vive até os 100 anos com qualidade de vida, vive na plenitude do discernimento. Eu te mandei um release aí. Você me mandou. E aí, dentro disso tudo, tem lá missão, tem a visão, tem seus valores. Eu acho que você já colocou aqui várias coisas nessa linha. Mas tem um negócio que você chamou de pilares. E eu acho que isso é fundamental, porque o pilar, o nome mesmo já diz o que significa, né? Pilar é aquilo que suporta a nossa existência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses pilares aí, como é que esses pilares se sustentam. E Não. Vamos lá. Eu acho que é legal. Para a gente encerrar, eu acho que é legal. Assim. A gente está tomando muito seu tempo, essa hora, mas assim, é legal falar dos pilares. Os pilares são do bem-estar, para que você consiga trabalhar, assim, viver na plenitude do ser que a gente é. Por exemplo, o primeiro pilar meu é o bem-estar físico, a saúde física. O outro é a nutrição alimentar, a nutrição alimentar saudável. Esse é um desafio grande que a gente tem, né, de viver num controle alimentar. Esse eu confesso que eu não estou 10 ainda. O bem-estar físico, eu tenho ele, tá perto de 10. Eu sou realmente um cara que cuido muito da saúde física. E um pilar bacana é a saúde emocional, é o controle do estresse. Esse é um pilar que a gente tem que trabalhar ele. Você sabe que a doença do século é a ansiedade, é esse negócio da depressão. Então, se você trabalhar a sua saúde emocional, que é o controle do estresse, que é a mente, você consegue chegar aos 100 anos tranquilo. Um outro pilar bacana para você continuar no desenvolvimento é o autoconhecimento, é aprender sempre, sabe? As pessoas esquecem disso. Eu agora criei o Clube do Livro dos meus irmãos. Então, mensalmente, a gente tem um vídeo, porque tem irmãos espalhados aí no Pará, Rio Grande do Sul, e a gente criou o Clube do Livro. Então, a gente tem que ler um livro e passar o livro na sua essência nessa última quarta-feira do mês. E para que isso? É buscando sempre o autoconhecimento, né? Outro pilar bacana são bons e saudáveis relacionamentos que a gente tem que ter para que você seja a média das 5 pessoas que você convive, tem uma história mais ou menos desse tipo. Então, diga com quem andas que você diga quem você é. Esses relacionamentos que fazem a gente ser um dos pilares do bem-estar. É bom a gente estar com pessoas. Quando eu tive com você, tanta inspiração que eu tive aqui quando você veio na minha loja, na minha empresa, e você também se inspirou para... Bom, vamos contar a história do Paulo, né? Depois de 20 anos, nós estamos aqui comentando alguma coisa. Um pilar bacana também é o lazer e descontração. Isso, eu não abro mão do lazer, de viagens,
por isso do planejamento. Vou fazer uma próxima viagem ao caminho dos jesuítas, na Bolívia, Peru e Argentina. Vou fazer esse caminho legal, 2022, então está planejado. Uhum. E, por último, a fé e a espiritualidade, que é um pilar que tem que ser sustentado para que você tenha, chegue na plenitude da idade que você for permitido viver aqui, para encontrar o caminho que você vai seguir para frente. É isso. São pilares que eu trabalho isso aí. Cada pilar desse eu tenho uma descrição para trabalhar isso aí. Não é teoria, não. É prática. É prática e é serviço, viu? Na verdade, é o seguinte, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer é bom quando a gente, vamos dizer, faz o checklist, escreve, a gente checa se a gente está fazendo. Eu adorei, viu, o Paulo? Infelizmente, viu, Paulo, a gente tem tempo aqui. Infelizmente, a gente já passou todos os limites aqui da nossa prosa. Eu queria, mais uma vez, agradecer a sua presença. Eu quero aproveitar aqui só para mandar os nossos recados paroquiais aqui, falar de novo da nossa revista Agro Revenda, mandar um abraço para o Marcos, lá da Employer, que apoia esse nosso programa, enfim, e agradecer imensamente a audiência. Se você estiver nos vendo através das nossas redes sociais, agradecer imensamente sua audiência, agradecer vocês que já se inscreveram no nosso canal, e se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, se inscreve aí agora, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like e o seu comentário, e principalmente, faça como eu tenho certeza que o Paulo vai fazer, compartilhe esse vídeo com toda a sua galera. Você vai compartilhar, não vai não, Paulo? Perfeitamente, tá? Obrigado pela oportunidade. Que Deus continue a te iluminar, viu, Carlão, com sabedoria para continuar seus propósitos de levar esse desafio de bons e inspirados entrevistas que você faz, e que eu tenha alcançado a minha meta, que é ter impactado pelo menos uma dos seus ouvintes aí, me dou por satisfeito. E se eu dobrar a meta, 2 estiver impactado, eu sou um bom vendedor, pode-se dizer assim, vendedor de sonhos. E um terceiro que eu quero colocar, assim, que eu tenha conseguido manter a sua audiência, né, na prateleira de cima desse programa, que eu não tenha deixado cair da prateleira essa audiência aí, viu? Um forte abraço, Carlão, que tenhamos um domingão abençoado aí, de só coisas boas, que assim seja e assim será. É isso mesmo, assim será. E você que está na nossa audiência nacional e internacional aqui do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço, eu vejo todos vocês domingo que vem aqui no Domingão do Carlão, e a partir de amanhã, segunda-feira, você acompanha a gente lá no programa Mais Pecuária às 16h30, horário de Brasília. Um forte abraço a todos vocês, eu vejo todo mundo por aí nos nossos próximos programas. Valeu, gente! Fui!